professora Fátima Brasileiro. Hoje nós vamos trabalhar esse tema, gestão escolar na prevenção ao uso de drogas. Faço parte da equipe do Instituto Recriar Vidas. Então vamos lá. Para dar início ao nosso trabalho de hoje, à nossa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês, como tema, gestão escolar. Vocês observem aqui que são 7 passos, que a gente está propondo para essa gestão escolar. Por quê? Porque aqui a gente vai falar exclusivamente sobre a prevenção ao uso de drogas. Nós não vamos falar sobre o gestor, o papel do gestor. Não é isso que a gente está se propondo nessa aula. O que a gente está se propondo é mostrar para vocês como que essa gestão escolar pode trabalhar, algumas sugestões, algumas propostas na prevenção ao uso de drogas. Então, observem, que aqui a gente coloca o seguinte: o primeiro passo é reunir toda a equipe escolar. Por quê? Porque cada um dentro da escola, com certeza, tem alguma informação sobre qualquer aluno que esteja usando drogas. Quando a gente fala usando drogas, a gente já estaria trabalhando a segunda etapa, que é a intervenção. Mas, como no início, a gente precisa identificar no início quais os alunos que estão, aptos, que estão começando a usar drogas, para que a gente possa trabalhar essa continuidade do uso. E, principalmente, a prevenção. Num outro encontro que nós tivemos, em minha outra aula, nós falamos sobre a escola, o papel da escola e a família na prevenção ao uso de drogas. Então, aqui nós vamos falar somente mais sobre a gestão escolar. Primeiro passo é reunir toda a equipe escolar. O segundo passo é identificar riscos. Que riscos são esses, que podem estar contribuindo que podem vir até contribuir para o uso de drogas? Nós sabemos quais são. E o terceiro é priorizar risco. Se a gente for fazer um levantamento dentro da escola, a gente vai observar que são vários riscos, E aí não vai dar mesmo para você trabalhar todos. Então, você vai priorizar junto com a equipe que os riscos são esses. Ou seja, parece redundante, mas não é. Os riscos mais vulneráveis, o que mais acarreta, o que mais pode contribuir para o uso das drogas. E o quarto passo é desenvolver medidas, planos de mitigação e determinar indicadores para avaliar os riscos. Mitigação significa o quê? Você prevenir, vai prevenir esses riscos, vai prevenir o uso de drogas, que é a prevenção. E o quinto, implementar medidas. Não adianta você sair do primeiro, pular para o quinto, se você não passar pelo segundo, terceiro e quarto. E o outro, você trabalhou, implementou medidas, colocou em prática, executou, você vai avaliar o impacto dessas medidas. Porque no meio do caminho pode ocorrer outras interferências, outras intercorrências, e aí você, na escola, a equipe escolar pode, junto com a gestão, melhorar essas medidas, avaliar e ampliar e até buscar outras alternativas. E o sétimo é replanejar todo o processo. Porque não adianta você, eu estou fazendo isso na escola e não estou conseguindo resultados. Mas por quê? Porque às vezes você não avaliou o impacto dessas medidas na prevenção ao uso de drogas, certo? E aí eu gosto muito de imagens, aí eu trouxe aqui para vocês outra vez. Como essa gestão na prevenção ao uso de drogas? Quem deve ser envolvido, Nós falamos no slide anterior sobre as ações, reunir a equipe. Claro, a equipe são as pessoas, são os envolvidos, são os participantes diretamente. Mas, na gestão, na prevenção ao uso de drogas, a gente pode envolver e estar ligado diretamente a quem nós podemos buscar para aquele nosso plano que a gente pensou, certo? Não só na escola, aí você já começa. Quando você vai avaliar os impactos, talvez você vai observar que houve, que faltou alguma coisa, tá? E para não ficar fora, ninguém ficar fora, e a gente realmente
trazer as pessoas que precisam, né, os recursos humanos, né, os envolvidos, todos a gente busca então, que é o primeiro os alunos, pais e famílias. Aí eu volto a dizer naquela questão de pais e famílias, a gente inclui aqui em pais e famílias os responsáveis, né? Porque nem sempre é o pai e a mãe, o genitor, vamos dizer assim. Sempre é alguém que é responsável. E é muito comum hoje a gente encontrar, né, outros tipos de família, outras responsabilidades, outras pessoas com essa responsabilidade. Os funcionários, né, os funcionários da escola, certo? O ambiente físico. O ambiente físico vai ter influência nessa gestão, na prevenção? Sim, porque dependendo do espaço físico da escola, às vezes a gente não vai ficar atento que até um aluno está fugindo da sala de aula para ir usar a droga ou falar sobre isso, ou conversar, ou trazer, não sei como, mas o espaço físico é parceiros. Quando a gente fala de parceiros, nós estamos aqui, a proposta é que envolva parceiros que estão no entorno da escola, na comunidade escolar e até no município onde você está vivendo, porque é ali que as coisas acontecem. Então, os parceiros são igrejas, organizações não governamentais, o poder público, né? A gente pode dizer que até todos os órgãos do município, eles nem são nossos parceiros, eles são nossos aliados. A gente precisa desenvolver um trabalho integrado, um trabalho juntos, para poder não repetir ações e não atender as mesmas pessoas, a mesma família. E aí a gente pode buscar parceria, delegacia, conselheiro tutelar, agente de saúde, todos esses parceiros que podem contribuir nessa gestão, né, da prevenção ao uso de drogas. E a direção, mas a direção não é o gestor? Sim, a direção é o gestor, mas tem escolas hoje que a gente às vezes vê que o diretor, ele participa de tudo, mas não envolve diretamente. Ele apenas é uma pessoa que está ali, lógico que ele contribui, mas ele não envolve. E quando eu falo aqui de direção, todas as pessoas que estão na diretoria da escola, certo? Até os conselhos da escola também pode estar trabalhando. Os professores, claro, né, nós não vamos... Aí são figuras importantes, as nossas peças principais, são os nossos colegas principais que têm tudo, né, e pode fazer por tudo. E a secretaria, mas a secretaria que atende, que trabalha com papel, com administração, sim, eu conheço casos, por exemplo, de crianças e adolescentes que a afinidade era com o secretário da escola, era com o tesoureiro, era com a pessoa que fazia merenda, né? Era com os funcionários que fazia merenda. Ele, às vezes, chegava e contava sua vida, suas dificuldades, o que ele estava passando para a merendeira. Então, ela tem que estar envolvida, certo? E aí, quais são os nossos desafios, né, para a gente poder trabalhar essa gestão na prevenção do uso de drogas? As práticas educativas devem enfocar uma gestão participativa, certo? Integrada com todos os setores, como eu coloquei ali naquele gráfico ali. A participação do gestor, ela é decisiva quanto à prevenção ao uso de drogas, sobre a deliberação de ações efetivas. Porque, como eu disse, a direção, às vezes, ela participa, mas ela não se envolve diretamente. Porque ela tem tantos outros afazeres, ela não se vê, nesse momento ali, como uma peça importante, como uma pessoa importantíssima nisso. Por isso que a participação dela aí, sim, e agora aqui eu estou falando do gestor, do diretor, do gestor escolar, certo? Oportunizar a participação de toda a comunidade escolar na elaboração de um plano de intervenção. Nós falamos lá naquela primeira apresentação, né? Aqui naquele gráfico que a gente fala na hora de elaborar. Então, é um grande desafio. Sim, é um grande desafio a gente trabalhar essa prevenção ao consumo de drogas. As coisas acontecem tudo na escola, pode ter certeza. Quando o aluno não vai, quando o aluno não está frequentando a escola, quando ele foge da escola, quando ele fala que vai para a escola e não vai, né? A escola tem que estar atenta. Então, esse plano é importante, certo? E
o desenvolver um espírito voltado para mitigar os riscos, os quais são gerados pelas vulnerabilidades sociais. Mitigar quer dizer alcançar, resolver, né, eliminar esses riscos. Nas vulnerabilidades sociais, que eu até falei isso numa outra aula que a gente conversou. E, concluindo, tem que ser um trabalho integrado, respeitando os direitos e as normas institucionais. A Base Nacional Comum Curricular, aqui depois vocês acabam de ler, né? A Base Nacional Comum Curricular Nacional orienta como desenvolver ações e estratégias, enfocando as competências socioemocionais. Segundo a UNODOC, que é a Organização das Nações Unidas, do qual o Instituto Recriar a Vida é fidelizado, né? Os programas de prevenção ao uso indevido de drogas são considerados sempre a intervenção mais importante, certo? Então, ficamos por aqui. Eu deixo para vocês essa imagem. Essa imagem, ela fala tudo, né? São as interrogações que às vezes a gente traz no nosso trabalho, na nossa atuação como profissional. Fica aí para vocês essa imagem e vamos refletir sobre isso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.